1 Reis, capítulo 14, versos de 5 ao 12. Acompanhe na sua Bíblia. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. O tema de nossa pregação é 2 reis, 2 profetas e a vontade de Deus. A nação de Israel teve bons e maus reis. O critério para definir a qualidade dos reis de Israel era a relação que estes tinham com a palavra de Deus. Se um rei obedecia à palavra de Deus, era considerado bom. Se desobedecia, era considerado mau. Para prevenir e exortar os reis, Deus levantou os profetas. Quando os reis deixavam a palavra de Deus, os profetas os advertiam, chamavam-nos ao arrependimento e apontavam o caminho correto. Quando os reis rejeitavam o ministério profético, eles sempre caíam no fracasso. O pecado mais recorrente na história de Israel foi o da idolatria, ou seja, adoração aos ídolos mudos. A herança religiosa egípcia e cananeia era uma tentação constante para Israel. Deus, porém, foi muito claro quando ele deu a sua lei para Israel. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu acabei de ler exatamente aonde Deus agora vai entregar os 10 mandamentos. Então esse é o prefácio dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, diz Deus. Nesta mensagem, então, eu quero destacar 2 reis que ficaram como referência e 2 profetas que acabam sendo o modelo do que seria o ministério profético no decorrer da história de Israel. Quanto aos 2 reis, o primeiro é o rei Davi.
Aqui ele foi mencionado. A Bíblia diz, o Senhor faz referência a Davi dizendo que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. 1 Reis 14, 8, nós já lemos. Davi então se tornou o modelo de todos os bons reis da história de Israel. A partir de então, todos os reis seriam classificados pelo modelo deixado por Davi. Aí você pergunta, mas Davi não teve um pecado na sua vida? Preste atenção nessa questão. O pecado de Davi foi de ordem pessoal, não era institucional. Ele pecou contra a sua própria alma, contra o seu corpo, contra uma família. Foi na explicação mais simples, é um pecado pessoal. O rei Saul, que tinha vindo antes de Davi, teve vários pecados institucionais. O que é isso, pastor? Saul pecava contra a autoridade de Deus. Davi nunca pecou contra a autoridade de Deus, nunca. Davi teve aquele deslize, aquela besteira que ele cometeu, mas quando Deus falava com Davi, Davi não inventava desculpas, Davi não tentava disfarçar, simular, Davi caía em arrependimento e concordava dizendo, sim Senhor, pequei. Saul ficava sempre caçando uma desculpa, eu achei que o caminho melhor era esse, achei que meu plano era melhor do que o de Deus. Saul foi um pecador institucional e Deus odiou a atitude de Saul, porque disse, Saul, a tua rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. No entanto, Davi não era um inveterado pecador, ele cometeu um deslize na sua vida, ele não vivia pecando. Então toda vez que Deus refere-se a Davi, Deus diz que ele andou nos seus caminhos. Quem disse é Deus. Deus coloca aquele deslize, aquele pecado dele num canto e diz, eu vou cobrir com a graça por causa do seu arrependimento, Davi. Você vai colher alguns resultados, alguns prejuízos na carne, mas entre eu e você, nós estamos bem um com o outro, restaurado. Você vai cumprir toda a minha vontade como um rei de Israel. E por isso Deus diz, como Davi andou nos meus caminhos. Ele torna-se então o padrão e o modelo de todos os bons reis da história de Israel. Davi também, além de nunca ter pecado contra a autoridade de Deus, Davi nunca praticou a idolatria. No reinado de Davi não houve nenhum desvio de Israel para o caminho dos ídolos mudos, dos altos, das adorações pagãs. Não. Davi amava a Deus, amava o tabernáculo, amava a arca, amava o sacrifício, amava tudo que dizia respeito ao Senhor. E ele carregava Israel para a presença de Deus. Espiritualmente, então falando, isso não está escrito na Bíblia, é uma dedução que a gente chega quando lê a Bíblia. Espiritualmente falando, então, Davi foi o primeiro rei de Israel. Você fala, não, mas e Saul? Bom, Deus não menciona mais Saul em momento algum. Toda vez que Deus fala de um bom rei em Israel, é Davi o modelo, o princípio é Davi, certo? Então, Davi cumpriu um papel muito importante nos seus dias, e ele fez de Israel uma grande nação. Nem mesmo Salomão, seu filho, foi como ele, nem mesmo Salomão. Salomão foi muito bem no início, no meio do reinado, mas no final do reinado, Salomão se entregou à idolatria também. Você fala, não foi só idolatria, pastor, foi também imoralidade. Acontece que até a imoralidade que Salomão praticou tinha a ver com a idolatria. Era relacionado com deuses pagãos, com cultos
da fertilidade e outros cultos e inclusive também muitos acordos políticos. Então, nem Salomão, Davi realmente torna-se um modelo. O primeiro rei, então, é Davi. Vamos para o segundo rei. O segundo é Jeroboão. Eu explico agora por que esses dois reis. Tem tantos reis em Israel, né? Olha, o rei Jeroboão ficou na história como o primeiro rei da parte norte. Vai chegar um momento, depois da morte de Davi, vem Salomão. Salomão reina por 40 anos, mas também morre. Vem o seu filho Roboão. E no reinado do filho de Salomão, Israel tem um racha, divide a nação em duas partes. E na parte norte, os moradores da parte norte de Israel escolhem Jeroboão para ser rei e rejeita o reinado de Roboão, filho de Salomão. E Roboão fica sendo rei em Judá, 2 tribos, e Deus dá 10 tribos para Jeroboão. Então Jeroboão foi o primeiro rei da parte norte. Veja, por isso que 2 reis importantes. Davi, em certo sentido, é o primeiro em destaque da parte sul, e Jeroboão é o primeiro da parte norte. A diferença é que Davi andou nos caminhos do Senhor, e Jeroboão não vai andar nos caminhos do Senhor. Aliás, Jeroboão também se tornará o modelo de todos os reis maus, que viriam no futuro até o cativeiro assírio no ano 722. Então a Bíblia diz o seguinte: vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e te dei, e tu não foste como meu servo Davi. Jeroboão, então, é um tipo dos maus reis. Aliás, se você começar a ler o livro de Reis, todo rei mau, ruim, perverso, vai dizer assim: e foi igual Jeroboão, e seguiu os passos de Jeroboão. Jeroboão se torna a referência dos maus. Bom, vamos falar um pouquinho mais de Jeroboão, mas já vamos falar agora dos profetas, 2 profetas. Um profeta é anônimo, o outro chama-se Aías. O profeta anônimo, vamos situar a participação dele aqui nessa pregação. Quando Jeroboão começou a reinar na parte norte, Roboão continuava reinando em Judá. Claro, houve uma dissensão, um conflito entre os dois, porque Jeroboão, é como se Jeroboão tivesse tomado uma parte do reino de Roboão, mas na realidade foi Deus que permitiu, porque Roboão era um mau rei, era neto de Davi, mas era um mau rei, não seguiu os passos do seu avô. Então, nesse período em que o Jeroboão está reinando em Samaria, porque Samaria se tornou a capital do norte, Jeroboão pensou o seguinte: espera aí, o povo está comigo, a maioria está comigo, aqui do lado norte, mas o templo está lá em Jerusalém, está lá no reinado de Roboão. Esse povo vai querer ir para lá adorar a Deus, e indo para lá o Roboão poderá atraí-los de volta, fazer alguma estratégia política para esse povo sair da minha jurisdição aqui de reinado. Ele disse: não, então isso não pode acontecer. Veja o que está escrito na palavra: se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. A estratégia de Jeroboão então foi criar deuses. E aí volta o espírito que enganou
o Arão, né? Que quando Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus, Arão, seduzido por um demônio e pelo clamor do povo sem revelação, fez um bezerro de ouro e mandou eles adorar, porque disse: esse Moisés está demorando demais voltar, nem sabendo se vai voltar, então está aqui o teu Deus, ó Israel, é o bezerro de ouro. E o povo adorava. Volta então Jeroboão e faz 2 bezerros de ouro, não só um, mas 2. E coloca onde? Nos extremos da parte norte, no sul e no norte de Israel. Um em Betel, outro em Dan. E aí diz: olha, não preciso de vocês em Jerusalém mais. Agora vocês já podem adorar por aqui mesmo. E criou até mesmo uma festa, uma celebração para coincidir com a festa dos tabernáculos lá de Jerusalém. E nomeou sacerdotes para cuidar ali daquele culto pagão, idólatra. Com este ato, Jeroboão estava pavimentando uma estrada de fracasso para o seu próprio povo e para ele mesmo. A nação brasileira e os seus dirigentes atuais, desde os ministros, desde o Supremo, que tece leis, Senado Federal e outros segmentos de governo no Brasil, tem se tornado culpado também do pecado da idolatria. O Brasil é um país que tem que ter liberdade religiosa. Eu sou a favor da liberdade religiosa. Mas a liberdade religiosa, ela acaba funcionando como um termômetro. Quando você quer saber se está com febre ou não, a criança está com febre ou não, você pega o termômetro para medir a temperatura. A liberdade religiosa é um termômetro que mostra como é que está a convicção religiosa do povo. Então tem que dar liberdade. A liberdade tem que fazer parte da democracia. E é claro, cada ser humano tem que decidir por si próprio a quem eles querem seguir, em que eles querem crer, né? Mas de qualquer maneira, o termômetro da liberdade no Brasil está nos mostrando que o Brasil é uma verdadeira Babel, um caos. É um caos. Para um lado é orixá, para o outro é Exu, para o outro é rainha do mar, para o outro é padroeira do Brasil, para o outro é caboclos, espíritos ancestrais, no outro lugar é horóscopo que dirige o povo, no outro lugar é invocação de mortos, culto aos santos, mensagens psicografadas, adivinhação, romarias, e assim vai. É o nosso Brasil. A liberdade religiosa garante culto para todos esse povo, e tem que ter mesmo. Sou a favor da liberdade. Mas a liberdade mostra para a gente que as pessoas estão completamente confusas, desconectadas da palavra de Deus, fazendo caminhos estranhos à vontade de Deus, né? Totalmente estranhos, pecaminosos, sempre voltado para o que Deus mais abomina, que é a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Então tudo isto, essas adorações falsas, todos esses segmentos, né, em que as pessoas se envolvem com rituais, com cultos que elas nem sabem o que está acontecendo, de onde vem aquela manifestação, isto abre caminho e brechas para infiltrações do mundo espiritual, da maldade entre os seres humanos. As pessoas começam a invocar coisas que elas não sabem de onde que vem. De repente elas estão possessas, estão dominadas por espíritos tenebrosos do mundo espiritual da maldade. E é este o propósito satânico de desviar o homem do quê? Da mensagem mais simples que já ecoou sobre o mundo afora, a mensagem da cruz. Cristo morreu por vós. A fé simples é baseada nessa mensagem simples, porém poderosa, e que estabelece o único caminho de salvação. Os homens preferem trabalhar, elaborar um caminho, uma fé, uma religiosidade sincretista. Eles preferem subir para um monte, pôr um cristal na frente deles, esperar o sol dar a virada, para os raios refletir sobre o peito deles, e aí eles pensam que estão recebendo fluidos benéficos, astrais. Nessa coisa esotérica, as pessoas se abrem para demônios, para infiltrações malignas, elas estão lidando buscando influências que elas não sabem nem de onde vêm,
Qual a natureza? O propósito satânico é desviar o homem da simplicidade que há em Deus, da mensagem da cruz, da certeza de que a redenção da nossa alma não está em fazer nenhuma peregrinação à Meca ou ao Vaticano, ou abrir uma sessão de psicografia e invocar espíritos ancestrais. Não, a nossa salvação está em crer em Jesus Cristo e este crucificado. É simples assim. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esta é a fé. É fácil de entender que há um só Deus que ouve o seu clamor, que entende a sua necessidade, que te criou, que propõe um céu, a vida eterna. Jeroboão estava envolvido com esse tipo de culto falso, cultos às imagens de escultura do deus Moloque, que aceitava crianças que morressem nos seus braços de bronze queimadas. Baal, o deus da agricultura, da fertilidade. Os Baalins, Astarote, os deuses do Egito, Ra, Deus Sol, o bezerro sagrado, que Israel volta e meia tentava copiar novamente, trazer para a sua adoração falsa. Então todo esse emaranhado religioso estava na mente de Jeroboão, e Jeroboão era um judeu, deveria ter honrado a palavra de Deus, honrado os mandamentos, mas não. Deus disse: eu te dei honra, Jeroboão, eu te dei uma nação, eu te dei um povo para governar, e você está pegando este povo e levando para falsos deuses, você está traindo o meu nome. Jeroboão estava tão envolvido que ele foi pessoalmente até Betel. Qual era o propósito de Jeroboão? Queimar incenso ao bezerro de ouro. E enquanto ele estava ali preparando para ser o sacerdote daquele culto, já com o altar preparado, os sacrifícios ali queimando, Deus então envia um profeta anônimo. Na Bíblia tem essas coisas, aparecem umas pessoas, você não sabe o nome, você não sabe de onde ela veio, mas a Bíblia diz que foi enviado por Deus. Um profeta anônimo, e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Esse profeta foi incrível. Esse profeta veio lá de Judá. Ninguém sabe o nome, como eu já disse, mas ele começa profetizando para o altar de Jeroboão. Jeroboão para e fica escutando aquele homem falar. E o homem fala: altar, altar, Deus vai levantar um descendente de Davi, seu nome será Josias. Irmãos, Josias ia nascer 300 anos depois ainda. Deus já sabia o nome de Josias 300 anos antes dele nascer. E Deus disse: Josias vai matar os falsos profetas e queimar os ossos dele aqui, neste lugar, sobre esse altar. É claro que ele estava dizendo para Jeroboão: vocês estão perdidos. Horrenda coisa que era na mão do Deus vivo. Vocês não vão ficar impunes, fazendo idolatria em Israel. Enquanto ele profetizava, ele disse, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, vai rachar no meio, e a cinza que nele está vai se derramar. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que ele estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si.
E naquele exato momento, o altar se fendeu milagrosamente, misteriosamente, e a cinza se derramou pelo chão afora, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então, desesperado, o rei disse ao homem de Deus: ore à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Um milagre atrás do outro. Poder de Deus em ação. Que culto tremendo. Por um lado, as forças demoníacas enganando Jeroboão, e por outro lado, o homem de Deus cheio do Espírito Santo, revelando a verdade, quebrando os laços do diabo. Quando aconteceu aquilo, o rei disse ao homem de Deus: vem comigo. Estava bem agora, tudo acalmou. Vem à minha casa e conforta-te, eu dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Esses homens de Deus, esses anônimos de Deus, do jeito que eles aparecem, eles desaparecem. Agora, depois deste momento tremendo, desta obra tremenda, mesmo depois de todos esses sinais, a Bíblia diz que Jeroboão não se arrependeu de sua idolatria. Está escrito assim, olha: depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdote dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão. Assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Irmãos, o Velho Testamento tem uma prerrogativa única e exclusiva dele. É que ele revela a natureza de um Deus santo, que propõe perdão, que oferece misericórdia, que dá tempo para o homem arrepender, mas que também fica irado e entra em ação, e muitas vezes executa o seu juízo, fazendo com que os inimigos da sua palavra sejam destruídos. O caráter de Deus santo não pode conviver com o mal o tempo todo. Deus, em sua longanimidade, espera. Mas até quando Deus vai esperar uma pessoa no seu caminho mau, falando com ela e prevenindo-a de que ela está errada? Até quando? Até quando nós, ou qualquer ser humano, vai ficar entre dois caminhos? Até quando ele não vai escolher o caminho do mundo e do pecado e vai ignorar Deus? Até quando? Então agora nós vamos falar do segundo profeta. Resumo deste primeira parte da mensagem. Jeroboão viu os milagres de Deus, foi corrigido por Deus, viu os sinais de Deus, mas não se arrependeu. Aí entra o segundo profeta. Deus vai trabalhar ainda na vida de Jeroboão com mais um profeta. Chama-se o profeta Aías. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Meu Pai Celestial, quando a pessoa está andando fora do caminho de Deus, em pecado, qualquer coisa que acontece, o indivíduo já começa a ficar assustado, né? E aqui tem um sinal de perigo, alerta para Jeroboão, porque Abias, seu filho, fica doente. Isso pode ser um sinal de alerta? Pode. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim,
que eu seria rei sobre este povo. Lá atrás, bem no começo, foi esse profeta que Deus usou para profetizar para Jeroboão, dizendo: eu vou te colocar como rei, eu vou te dar um reinado. Foi ele. Então ele diz: vai lá, minha mulher, vai lá perguntar ao profeta Aías sobre nosso filho. O Abias está doente. O que será que está acontecendo? Quem não deve não teme, né? Mas quem deve, qualquer ruído, se cair uma folha da árvore, ele já se assusta todo, porque está devendo, está em pecado, está brincando com quem ele não devia brincar, com Deus. Então o profeta diz para sua mulher: toma na tua mão 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. É claro que a esperança dele é que Aías curasse o seu filho. Então Jeroboão agora vai começar a sentir o aperto da mão de Deus e vai começar a colher o resultado de sua desobediência. Caros irmãos, é perigoso insistir no caminho do pecado. Ninguém garante que você, no caminho do pecado, vai estar em pé hoje e amanhã também. Talvez a queda está a 1 milímetro. O lugar do pecado é escorregadio. E não tem ninguém que poderá sustentar o homem ou a mulher nesses lugares escorregadios, quando a mão de Deus começar a trabalhar. Como dizia o pregador Jonathan Edwards, na mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele dizia: todo homem que nasce neste mundo está em pecado, é como uma aranha que está pendurado pela sua fina teia, sendo segurada por cima de uma fogueira. Ele disse: ninguém garante que esse fio não vai ceder a qualquer momento, e este animal peçonhento vai cair no fogo. Ele disse: ninguém garante que os pecadores permanecerão de pé até o final desse dia. Quem semeia ventos vai colher tempestade. A Bíblia diz: horrenda coisa que nas mãos do Deus vivo. Então isto é o que a Bíblia nos previne. E então a mulher de Aías vai, mas ele disse assim: vai disfarçada. Por quê? Ele estava com medo também. Ele queria alguma bênção de Deus, mas ele estava morrendo de medo. Ele disse: Deus sabe que eu ando fazendo uma porção de coisa ruim e errada. Vai disfarçada. Não deixa ninguém saber que você está indo na casa do profeta, não. E nem mesmo o profeta, não precisa ficar sabendo que você é minha esposa. Conversa com ele assim, de maneira simulada. E ela foi. E quando o profeta está lá na casa dele, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor lhe falou dizendo: a mulher de Jeroboão está vindo para falar contigo. Ela vem disfarçada, mas eu já estou te revelando que é ela que está chegando. Ele estava cego, ele tinha envelhecido e ficado cego. Eu não sei nem para que disfarçar para visitar cego, né? É a mesma coisa que riscar água. Fazer careta para cego é a mesma coisa. Mas ela, quando o sujeito está no pecado, ele fica meio tolo, né? Desnorteado. E aí quando ela chega e entra na porta da casa dele, o profeta grita lá da cozinha: entra, mulher de Jeroboão. O Senhor me enviou a ti com duras notícias. Aí ela começa a tremer. Entrega os presentes para o profeta. E o profeta diz: senta aí e escuta. Vou mandar, você vai levar para o seu esposo a seguinte mensagem: tu fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e foste e fizestes outros deuses, imagens de fundição. Tem gente que acha que o pecado de fazer imagem para representar um santo, ou a Jesus, ou a Deus, não tem mal nenhum. Deus é implicado com isso a vida inteira. Deus odeia isto.
Você fez, Jeroboão, deuses de imagem de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. De acordo com a palavra do Senhor pelo profeta, apenas aquele filho de Jeroboão era temente a Deus, o Abias. Deus vai tomá-lo para preservá-lo. Deus vai levá-lo para ele não ser condenado com a casa do seu pai. Olha o que Deus fala: e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Deus então está dizendo: qual será o futuro de Israel? Deus diz: será de cativeiro, será de inimigos que virão contra Israel, porque eles estão desprotegidos. Eles perderam a minha proteção, eles optaram a crer nos ídolos, então agora eles aguentem a assolação que virá sobre eles. E realmente Israel vai ser levado para o cativeiro no ano 722. Assírio vai acabar aquele segmento de judeus, vai acabar. Porque o rei assírio vai colocar no lugar deles povos de todas as nações. Por isso os samaritanos se tornaram uma raça híbrida, que na época de Jesus eram odiados pelos judeus, porque já não eram mais judeus. E tudo então se cumpriu como Deus dissera. Aí quando a mulher de Jeroboão começou a voltar para sua casa, para sua cidade primeiro, que ela tinha ido a Siló, a casa do profeta era em Siló. Aí imagine o que está passando na cabeça dessa mulher. Diz: o Abias está lá na cama, doente no quarto, e o profeta diz que a hora que eu pisar na cidade, ele vai morrer. Aí ela entra ou não entra na cidade? Ela certamente ficou rodeando, pensando: será que eu entro ou não? Se eu entrar e cumprir. E não deu outra coisa. Quando ela pisou na primeira rua da cidade, o filho morreu lá no quarto. E Deus disse que só ia levar ele para ele ter um sepultamento digno, porque o restante da família de Jeroboão nem sepultamento ia ter. Ele disse: quem morrer na cidade, os cães comerão. Quem morrer no campo, as aves o comerão. Não vai ter mais sepultamento. Essa família é execrável. Todo mundo foi colocado na conta do pecado. E para concluir essa mensagem, os princípios de Deus não mudam, irmãos. Deus continua sendo zeloso pela sua glória. E a Bíblia diz que Ele não dá a sua glória aos ídolos mudos. Todo sistema religioso que usa representações de estátuas, de ídolos, para tentar representar Deus, está na mesma condição do Israel que foi destruído. Deus preveniu. Ele disse: não farás. Hoje o Brasil inteiro desfilou com um ídolo aí nas ruas. Que para nós, Maria, mãe de Jesus, era uma serva de Deus. Era uma mulher santa, honesta, justa, temente a Deus, tanto que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Se Maria pudesse voltar aqui, ela ia mandar esse povo tudo voltar para casa, jogar esses ídolos fora, e ao invés de honrar o nome dela, ela iria fazer o que todo servo de Deus faria: honre a Deus, só a Ele glória. Mas ela não é uma corredentora, ela não é uma comediadora. Nunca foi, não está escrito isso na Bíblia. Só um mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, só. Maria nunca fez o papel de Jesus. Ela nunca se colocou entre nós e Jesus. A única vez que pediram ela para falar com Jesus, ela disse assim: fazei tudo que Ele mandar.
Ela não disse que ia resolver o problema. É disse: fazei tudo o que ele mandar. Tudo o que ele disser. Mas Maria não aceitaria absolutamente ser chamada de rainha dos céus. Ela sabe que só tem um rei do universo, que é Deus, o Criador. Ela sabe que Deus não dá glória aos ídolos mudos. Ela sabe a história de Israel. Maria diria para nós: vocês já sabem o que aconteceu no passado. Se Deus não aceitou lá, não vai aceitar aqui também. A fé perfeita em Deus exige adoração em espírito e em verdade. Toda adoração que você, para fazer ela, você tem que palpar em alguma coisa, ou ver alguma coisa tangível. Essa é a oração do corpo, dos olhos, não é a oração do espírito. Muito tempo atrás, uma pessoa amiga, até amigo conhecido minha, nunca tinha entrado na igreja evangélica, falei: não, vai na nossa igreja. Ele é católico. Ele chegou aqui, parou, deu uma olhada e disse: cadê os santos? Falei: estão chegando, sentando nos bancos aí. Vai chegar muito santo aqui, santo, santa. Paulo disse: os santos que estão em Corinto, os santos em Éfeso. Os santos são aqueles que creem em Jesus, né? E ficou tão impressionado com essa mensagem que eu falei que os santos da igreja, eu falei: então eu vou fazer um voto para o irmão fulano de tal. Ele: não precisa não, o irmão vai ficar bravo com você. Faz em nome de Jesus Cristo seus pedidos, suas intercessões, clama a Deus. Deus não quer de você nada além de um coração quebrantado e contrito. Deus quer seu arrependimento, sua fé. Que voto, rapaz? Fazer voto para andar, carregar pau nas costas, arrastar o joelho no chão. Sofrimento meu não me salva, não perdoa um pecado meu, posso sofrer até o sangue derramar, mas o sofrimento dele perdoa todos os meus pecados. Lava-me de todos os meus pecados, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Vamos ficar de pé. É hora de oração, é hora de gratidão, é hora de adoração àquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus que o Senhor rompeu dentro de nós, abrindo nossos olhos para conhecer a verdade libertadora de Jesus Cristo. As pessoas, quando elas creem em muita coisa, eu creio no santo A, no santo B, eu creio que a religião tal é boa, a outra é boa, o outro caminho é bom e tal. Quando surge um problema, ela não sabe aonde se pegar, se agarrar. Ela fica desnorteada, segura aqui, segura acolá, pega ali, pega acolá. Mas o homem que teme a Deus, quando vem as dificuldades, ele sabe que deve confiar unicamente no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e no mediador, Jesus Cristo. Ele vai só num lugar, numa fonte, porque maior é Deus, que é Senhor de todas as coisas e pode ajudar-nos em qualquer circunstância. Só um caminho, só um Salvador, só um método de salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pedro disse: Ele nos comprou, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós tínhamos recebido de nossos pais. Graças a Deus que a tradição morreu. Muita gente, tradição, meu pai ensinou assim, minha mãe assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Tudo errado. Graças a Deus que Deus nos comprou, nos tirou das tradições, nos comprou com seu sangue precioso, mais precioso do que ouro e do que a prata. Louvado seja Deus. Quantos precisam de intercessões, de orações? Oramos por pessoas, por irmãos que estão longe, mas às vezes alguém aqui dentro esteja precisando de uma oração específica, pessoal. Vamos aproveitar este momento, pode aproximar um pouco mais e vamos estar adorando a Deus. Acho que é um momento de agradecermos a Deus por essa revelação, né? Por esse entendimento espiritual, como Deus abre o entendimento, como Deus mostra. Irmãos, hoje, fazendo desfiles para um ídolo, tinha gente culta, formada, de faculdade, doutor, cego, no sentido espiritual analfabeto.
E aqui dentro tem pessoas que talvez mal conseguem escrever bem o nome, mas que conhecem a Deus no seu espírito. A verdadeira revelação, o Senhor disse, Deus ocultou dos sábios entendidos, revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a Ti aprove tudo isto. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus bendito, nós Te louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. E é somente no nosso espírito que nós podemos perceber, nós podemos, Senhor, aproximar, chegar na Tua presença e descortinar a grandeza do Deus que é Espírito, do Deus que é infinito, do Deus que é todo-poderoso, do Deus que enche os céus e a terra, mas que habita também com um contrito de espírito e humilde de coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, pedindo a bênção do Senhor para a Tua igreja, para os meus irmãos, todos que vieram a este culto, todos os lares aqui representados, as famílias, orando, Senhor, por este irmão, por esta irmã, que a graça do Senhor, o poder de Deus, os guie de forma firme e segura, no caminho da verdade, guiando o Senhor no conhecimento de Deus, na iluminação do Espírito Santo, na revelação do que desce do céu. Obrigado, Jesus, entregamos em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos levanta, o Deus que vai adiante, o Deus que abre as portas, o caminho que rompe as necessidades. Provê, Senhor, para a Tua igreja o pão, o agasalho, a roupa. Abre as portas, Deus Santo, multiplica o esforço e o trabalho dessas mãos. Nós oramos e abençoamos a vida de cada um dos Teus filhos, trabalhadores fiéis que estão, Senhor, colocando todos os dias a vida sobre o Teu altar. Abençoe e guarde em amor, em misericórdia, em graça. Recebe nossa adoração, Senhor, nossa gratidão. Tu, Senhor, verdadeiramente és o nosso Deus. Eternamente Te adoramos. Say